Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, ele abre do lado, ó. Então, ó. Mudou para vocês? Sim. Agora sim. Então, olha lá. Você começa agora, eu vou monitorando essa aula. Então, vamos lá, vamos falar sobre, vamos aplicar os nossos conhecimentos. Olha que coisa legal. Então, a aula de hoje nós vamos falar de dois temas. A parte de poluição, a parte de lixo urbano, e vamos falar depois do grande problema que você tem das favelas, né, das mobilidades dentro de áreas de risco. Então, ó, imagina uma cidade desse tamanho, ó. Eu estou mexendo aqui, mas vocês podem mexer também, ó. Olha o desafio que eu tenho quando eu vivo numa cidade grande, seja no aspecto da geração de lixo ou coleta de lixo, seja no aspecto de movimentação. Então, esse elemento é um elemento que eu já contextualizei na aula. O cara consegue, ó lá, praticamente ver a cidade de São Paulo mobilizar. Olha lá, subo, viro, desço, olha lá. Faço um tour 360 graus. Estão conseguindo fazer aí? Sim. Sim. Tem a opção VR, né? Se você tiver um óculos aí. Aqui, ó, ele falou, ó, se você tiver um óculos de realidade aumentada, você põe, ó lá. Olha que imersão. Quer ver? Então, vou pegar aqui só como um exemplo aqui, rapidinho. Só espera um instantinho aí. O Lucas tem um lá. O Lucas tá num lugar chique, né? Eu tô em casa, né? Pé de rato. Então, você imagina você começar a falar de uma cidade, uma coisa urbana, e o aluno conseguir ver, como ele está vendo aqui, ó. Isso aqui é um óculos que você compra, né? Se você for num local aí, alguma loja, você consegue encontrar, né? Você abre aqui a gavetinha, coloca o smartphone e você consegue fazer uma experiência como essa, né? Clicando aí na opção VR, coloca o smartphone. Então imagine você ter uma apresentação, né, onde você consegue utilizar um óculos de realidade virtual de forma simultânea. É totalmente tecnológico, é totalmente diferenciado. Mas quanto custa isso? Quanto é que fica? Calma, a gente também tem outras alternativas. Por que não desenvolver uma oficina onde alunos, aqui é aluno de 9 anos, 10 anos que eu tenho aqui, ó, que eu trabalho com eles, né, olha lá. Eles mesmos fizeram a construção do óculos de realidade virtual. Legal, é mais simples, mas é uma coisa que eles mesmos desenvolveram, né? Aqui, ó. Que? Papelão, isso aqui é papelão. Papel, como é que é? O papel Paraná, né? Você escolhe a gramatura do papel Paraná. Eles fazem um recorte, colam, instrução passo a passo. Obviamente, é uma oficina que a gente tem que ser bem planejada, né? Bem dividida. Porque não é em uma aula de 50 minutos que um jovem aluno vai conseguir desenvolver um protótipo como esse, né? A gente vai fase a fase, temos que ter algum espaço disponível para guardar os óculos, porque vai ser um processo que demanda um pouco de tempo. Mas ao final da aula, ó, a gente pode ter uma aula como essa, colocar o smartphone aqui, ó, de forma simples e utilizar para uma realização de um conteúdo como esse, né? Então é opcional. Outros modelos aqui, ele mesmo vai personalizar, vai ser um conteúdo bem diferente aí para os alunos. E outra coisa, né? Dentro do montante de dinheiro que o governo do estado tem investido, um óculos desse aí que o Lucas mostrou custa R$60. Um desse aqui você vai custar em média aí R$60 no mercado. O que o aluno constrói, uma oficina que você pode propor para o aluno, vai gastar aqui cada unidade o quê? Uns R$7, R$8. Tá? Ele vai Mas aonde que compra esse óculos? Na internet mesmo, Mercado Livre, você compra. Legal. Então, logo, logo, com certeza, para quem está gastando, colocando, que nem a Dani falou, uma impressora em cada sala, comprando televisão enorme, computador, ele com R$600 aí, 700, ele põe 10 óculos desse dentro do laboratório. Então, é uma coisa que está chegando, cara. Não é coisa assim do outro mundo. Então, você já entendeu. E outra, aquilo que eu falei. Olha a riqueza da aula que você vai dar. Você não precisa sair fisicamente, com todo o custo. De repente a pessoa não tem condições de sair, você faz uma imersão. Quer dizer, eu estou andando em São Paulo, efetivamente, né? Ó. Eu consigo ir para tudo quanto é lugar. Então, aqui eu estou usando para mostrar o que eu vou contextualizar. Então, nós vamos falar
dos grandes centros, e aí eu estou mostrando lá um grande centro, e como que esses grandes centros vivem com seus desafios, sejam de caráter de geração de lixo e a sua coleta, seja no caráter de mobilidade, principalmente nas periferias. Então, você vê que eu estou falando um tema extremamente atuante, extremamente relevante, que está lá nas BNCC, nos planos de aula, e não falei de tecnologia ainda. A única tecnologia que eu estou falando é esse elemento que eu estou usando para fazer a apresentação, que eu tenho esse domínio, né? Se eu tivesse que fazer isso em uma aula normal, imagina num PowerPoint, como que é por isso? Não tinha como, né? Então, vamos lá. Segundo slide, contextualizando o que a gente vai fazer. Então, o objetivo da coleta seletiva é encontrar soluções para produzir, reciclar, separar o lixo na coleta seletiva, que será encaminhado para transformar em matéria-prima para outros produtos, que é a ideia do reciclar e repensar. E aí algumas informações interessantes, né? Quantos por cento dos municípios, né, fazem o processo de coleta seletiva? E aqui o professor vai abrir N discussões, você consegue argumentar como é que é na sua vila, como é que é na sua cidade, como é que é no seu lugar, na sua casa você faz coleta, não faz, como é que funciona? E aí você tem, né, uma abertura muito grande para diálogo, e aqui são alguns dados, né? Então aqui eu já estou trabalhando competência de matemática, de estatística, né? Então é uma coisa interessante. Próximo slide, isso também está dentro. Então vamos falar, por exemplo, a Índia. Por que eu escolhi aqui, ó, a Índia, ó lá, num formato como se fosse um site? Porque a Índia é uma das maiores cidades, né, um dos maiores países do mundo, mais de 1 bilhão e 400 mil pessoas, onde você encontra cidades com uma condição de vivência e de movimentação urbana péssimo, né? Você tem saneamento básico extremamente deficitário na Índia, você tem a parte de higiene, a mobilidade, você tem doenças, você tem um monte de problemas dentro da Índia. E Taj Mahal, que fica na Índia, é um paradoxo de tudo isso, né? Como pode um país que tem um monte de problemas ter um lugar tão lindo e tão bem conservado? Então, você vê, já comecei a entrar em história. Olha, por isso que a gente briga lá, né, nas escolas, que não dá para a gente montar um plano de aula quadrado. Olha quantas coisas eu estou falando antes de chegar na tecnologia. Você viu, eu falei lá de problema social, vim aqui já começando a falar, falei um pouco de matemática, de estatística, começo a falar um pouco de geografia, de história. Então aqui, ó, eu consigo inserir, ó, como se fosse um site. Olha lá. Eu posso tanto pegar um site pronto como criar. Se você pegar lá o Google, tem uma das opções lá dentro do Drive lá, que é o Google Site. Se você pegar a Microsoft, ele tem o Sway. Então o aluno pode, de repente, montar um site e fazer a composição dessa apresentação. Então essa segunda ferramenta, olha lá, é um site. E eu não saí da minha página de aula. E aqui o aluno, vocês podem ver que vocês não conseguem movimentar. Eu prendo vocês dentro do meu ritmo de aula, se eu estiver fazendo uma aula online. Se eu não tiver, como a Andressa colocou e o Lucas falou, ele vai receber essa aula, e conforme ele for avançando em alguns checkpoints que a gente colocou, eu consigo depois ver se ele fez ou não, porque ele vai ter que responder, e como ele cadastrou o nome dele, eu sei se ele está efetivamente fazendo. Mas para uma aula presencial, onde que algumas situações, somente nas escolas particulares, está acontecendo, eu acho uma baita de uma ferramenta, eu consigo ter uma visão clara do que está acontecendo. E aqueles alunos que a gente tem vivenciado muito lá, os alunos espírita, que ficam desencarnados lá só com a carinha dele na tela, aqui você percebe rapidamente que ele não está, porque de repente vai ter algumas interações que ele vai ter que escrever, e eu sei se ele entrou, se ele não entrou, ele entrou. Mas a hora que chegar na interação, ele vai ter que responder. Se não apareceu o nome dele, quer dizer que ele entrou e foi fazer outra coisa. E esse é um dos grandes problemas que você tem nessas aulas online, principalmente nas escolas particulares. O cara entra, fica a cara dele lá, ele vai fazer outra coisa, aí tem que ficar chamando o cara. E como que eu vou provar que efetivamente ele entrou e não fez nada? Com essa ferramenta eu consigo, porque a hora que eu for avançando, eu vou perceber que as entregas dele não vai acontecendo. Tranquilo até aqui? Então, uma ferramenta bacana. A gente começa a falar sobre os tipos de lixos destinados para coleta. Então, o azul para papéis, jornais e caixas,
plásticos vermelho, né? Descartáveis, embalagem, plástico, sacos. Metal, amarelo, alumínio, tampas. E vidros, frascos, materiais em vidro em geral, verde. Então, isso é um padrão para você saber em qual dos lixos você vai colocar o seu lixo descartado. E aqui, ó, muito legal. Isso são várias opções que tem. Então, o que efetivamente acontece quando eu pego o lixo e eu separo ele dentro das suas efetivas embalagens ou dentro das suas caixas de efetiva? Eu posso vender? Posso. Eu posso gerar renda? Posso. E como que é o processo de venda? Como que essa coisa funciona? Ah, eu pego o lixo, levo lá no ferro velho. O que ele faz quando ele pega o lixo? Que eu vou vender, ele não pesa e paga um preço por quilo. Eu posso usar esse simulador aqui, ó. Vocês podem testar aí, ó. Vamos simular algumas coisas para aprender um pouco de balança, ó lá. Coloquei 1, 2, ó lá. 2 maior que 0. E agora, para me equilibrar, quantos eu tenho que colocar do outro lado? Tem que colocar 3. 1, 2, 3. 3 igual a 3. Se eu colocar um outro elemento, ó lá. Opa, 3 iguais mais 1. Para mim poder deixar a equação, né, equilibrada, eu vou ter que colocar mais um aqui. Eu já estou entrando em matemática, gente. Posso mudar de forma mais lúdica? Posso, que nem a Dani trabalha com o pessoal que de repente tem uma dificuldade, eu posso pôr animais, olha lá. Um gato preto, correspondente, outro gato preto. Olha lá. 3 gatos, olha lá. Um gato menor que 3 gatos. Então, para mim deixar a balança igualada, 3 em cada lado. E aí o aluno pode ir lá na casa dele e fazer essa interação, entendeu? Essa plataforma tem vários elementos de simulação, tem física, tem ciência, tem para primeiro ano, segundo ano. É muito legal. Você vê, eu não saí da tela ainda, eu estou na mesma tela. Muito legal, muito bom. Você viu que eu não cheguei ainda na programação. É isso por isso que eu falo para vocês, meninas, se você montar, se o professor entender que ele pode inserir um monte de elementos, não é uma aula de programação pela programação. Aí chega uma hora que o aluno não acompanha, chega uma hora que o professor também já não te apoia mais, fala, só fica dando programação. Não, é a coisa que eu estou contextualizando em cima. Conseguiram mexer aí com vocês? Está funcionando de vocês? Perfeitamente. Tá legal, Dani? Também, você também? Sim. Estou mexendo aí, aqui agora. Que legal. Então, olha lá. Agora, o que eu quero fazer? Ó? Eu estou dando minha aula. Agora, eu vou querer ver se você está interagindo com a aula. Então, eu coloquei aqui, ó. Você deve estar recebendo agora como você avalia o descarte do lixo na sua cidade. Agora, você vai e responde. Aqui embaixo, ó. Eu tenho 3 alunos, ó lá, participando. Olha lá, consigo ver, ó. Quem está online? Andressa, Dani e Lucas. A hora que vocês responderem, ele vai aparecer para mim. Eu coloquei no módulo, antes que a Andressa pergunte, eu tenho certeza que ela vai perguntar, que eu faço a visão prévia. Lembre-se que você está olhando minha tela porque eu estou espelhando. Se eu tivesse numa aula normal, eu estaria vendo aqui, você não estaria vendo o que eu estou vendo. Então, você está vendo a tela do professor. Então, a hora que você responder, respondam aí, que vocês estão, como você avalia o descarte do lixo da cidade. Eu coloquei uma palavra só. Aqui, ó. Apareceu aí, ó. Tá vendo? Mas você viu que ela não apareceu no mural? Olha, segunda. Então. Porque eu vou avaliar para ver se não aparece no mural. Eu vou liberar ou não. Depende se colocou um palavrão, alguma coisa. Entendi. Falta alguém responder. Legal. Vamos ver quem falta responder? Fala, a Dani respondeu. Olha, mas isso aqui o cara não tá vendo. Eu estou mostrando para vocês a tela do professor, ó. Ah, tá. Ele não tá vendo. Você tá vendo que eu estou espelhando minha tela do professor aqui. O que ele tá vendo é o que você tá vendo. Olha lá. Aí eu falo, pô, vou liberar. Então, ó, a Dani deu uma resposta legal. Liberei, vai aparecer lá, olha lá. Uhum. Andressa. Aí a gente vê, não quero. Aí você vai ver, ó. Sim. Legal. E essa pergunta foi criada no Kahoot, né? Não, nada do Kahoot. Eu fiz direto dentro do Nearpod, que eu falei. Né? Ah, tá. A única coisa que eu trouxe de fora
foi o slide em PDF, aqueles slides primeiros que vocês viram. Uhum. Nada de Kahoot. Aí, ó, o Lucas também Entendi. respondeu. Eu vou olhar o que ele pôs, ó. Problemas sociais. Você viu que ele inseriu até uma foto, ó? Sim. Dá para você inserir. A hora que que legal. responde, É. olha lá, e você vai ter que depois, na hora da programação, você vai ter que fazer essa dinâmica de colocar uma foto. Eu acho que é legal, libero. E aí eu vou dar meu comentário, ó. Pô, curti, ó. Olha lá, achei legal. Legal. Então, aqui, ó, a gente já pode começar a fazer um feedback, ó. Poderia ser uma outra pergunta, você vai ver depois o que você entendeu até agora sobre lixo urbano. Ah, professor, eu não entendi nada. Ô, Dani, então vamos lá, ele está tendo dificuldade, eu paro a aula aqui. Essa é a vantagem que eu acho que tem de você segurar. E a gente vai repassar o que está acontecendo. Não chegar lá no fim e ver o que acontece. Você pode fazer checkpoints no meio da aula. Legal? Uhum. Legal. Muito bem. Beleza? Então, o que eu estou entendendo agora? Que você está entendendo efetivamente sobre lixo urbano. Agora eu vou entrar em programação. Agora. Então, o que eu vou pedir para vocês? Pessoal, vamos abrir agora o VS Code. Usando essa estrutura de linguagem, a gente vai sair com o robô daqui. Imagina que aqui, ó, é a área de coleta de papel. Por quê? Nós vimos lá que azul é papel. Vermelho é plástico, verde é vidro. Você vai pegar cada um desses elementos e colocar dentro do lixo correspondente. Qual a estrutura de linguagem que a gente vai utilizar? Aquilo que eu falei no começo. Simplesmente andar para frente e o único elemento que a gente vai colocar é magnetizar, como a gente fazia com a caneta para descer e subir. Para mim conseguir, na hora que chegar perto, eu pego, olha lá, magnetizo, trago, a hora que eu chegar aqui, eu desmagnetizo e coloco, viro e volto. Legal? Então, o que a gente está falando? Aí eu abro o programa, tá vendo? Nós estamos falando, ó, nisso aqui, ó. Eu vou abrir um exercício para a gente ver como a gente vai fazer. Não vou fazer aquele porque esse é o desafio de vocês. Então, como que a gente consegue fazer? Deixa eu ver se eu sou ruim de guardar nome. Esse eu passei para vocês do disco, né? Tinha uma atividade que era o disco. De uma aula gravada. Eu só mudei o playground. Não, nesse aqui não. Disc Transporter. Disc Wall. Não. Deixa eu ver qual que é. Disc Mover, não é? Deixa eu ver se aqui. Esse aqui, ó. Então, ó, imagina o seguinte, eu vou sair com o robô, pegar esse disco, foi aquela aula que eu gravei para vocês, lembra que estava gravado? Eu expliquei, então você tem que vir até aqui, ó, pegar ele, então como você vai fazer, ó? Eu vou andar, eu expliquei, ó, quantas casas eu vou andar, ó? 1, 2, 3, ó lá. Venho aqui, ó, mover, para frente. Olha lá, vamos diminuir aqui para a gente ver. Mover para frente. Vamos dar um play só para você ver ele movendo para frente? Olha lá. 200 é pouco. Então, como que eu vou fazer? Ó? 200, 400, olha lá. 600. Vou colocar, como ele tem que parar bem baixo, eu vou colocar aqui, ó, 700. Olha lá. E ele vai andar até chegar lá. Opa, um pouquinho mais. Tá vendo que ele parou ainda com o magnético longe? Por quê? Porque está embaixo dele. Essa atividade nós já fizemos. Então, 750. E aí, o que eu quero? A hora que ele chegar lá, que ele faça a magnetização. Então, tá aqui, ó, magnetic. Se vocês quiserem abrir o de vocês aí, ó. Olha o magnético aqui, ó. Energizar. É como se fosse um ímã. Olha lá. Vamos ver agora? Vai andar para frente. Opa, pegou. O que eu tenho que fazer agora? Virar ele. Olha lá. Então, eu vou pegar lá. Turn Drive. Não estou nem mexendo em velocidade, hein? Quanto que eu tenho que virar? Eu tenho que virar ele do outro lado. Deixa eu parar aqui. Eu tenho que virar ele para o outro lado. Ou seja, 180. Vou virar ele 180 graus.
pela direita, né? E vou fazer ele fazer o trajeto reverso. Então, se eu andei 750, eu volto a andar 750. Estou voltando. Olha lá. Tá vendo? Olha lá, fui para frente, peguei, girei, voltei 750. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que soltar ele, né? Então, como que eu vou soltar? Eu vou pegar de novo o magnético aqui, ó, colocar aqui e mudar a condição, ó. Agora eu vou pôr drop. Soltei. Depois que eu soltar, o que eu tenho que fazer com ele? Não tenho que virar ele de novo? Ele conseguir ir lá e pegar outro? Eu vou de novo aqui, ó, girar, ó. Quanto? 180 de novo. Para poder ficar retinho. Olha lá, vamos ver? Então, ó, o que ele vai fazer? Andar para frente, 750. E ligo o ímã, né? Faço a magnetização. Ele pega o elemento que está embaixo dele, o ímã fica bem embaixo dele. Eu giro 180 graus, volto à mesma distância que eu andei, tá? Solto a peça e viro para ir para frente de novo. Vamos ver se é isso que ele vai fazer, ó. Olha lá, pegou, virou e trouxe, olha lá, colocou o lixo no lugar. Virou de novo, olha lá. E está apto para ir para frente. Sim. Basicamente, é isso que eu falei. Você vê que aqui eu estou usando um sensor, que é esse aqui de magnetização, sem ter que usar o looping lá, tá, Andressa? Uhum. Então, isso aqui eu poderia colocar um outro sensor de distância, por exemplo. Dúvida? Só não lembro da aula. É aquela que eu postei naquela Essa daí eu aula. não tô lembrada, não. Ô, louco aí. Lá no Classroom não está essa aula? Acredito que Você não. que mandou e não mandou. E eu Acho não que eu mandei encontrei aqui. nada não aqui, homem. Dá uma olhada, eu mandei sim essa aula. Não. Na aula que eu postei online, eu não mandei? Não, a gente saiu Não. daquela do. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, então, sabe o que acho que eu fiz? Acho que eu deixei ela gravada aqui, a gente ia fazer aula presencial, deixei para essa daqui. Uhum. Vamos lá tentar fazer isso aí? Vamos. Vamos lá. Faça essa linha aí, ó. Vai dar quanto agora essa volta, essa ida dele até o terceiro? Vai ser uns quase 1.000 e pouco? É isso? 4.000? Você tá vendo 4.000? 750? Como que é 4.000? 1.000 e pouco? Vai ser 1.000? Cada bloco aqui, Não, porque ó. eu tenho que contar 750, Mais quanto? porque já pegou o primeiro. Não tem que pegar o segundo? Tem. Aí você tem que somar mais o quê? Então eu tenho que fazer a soma 150 mais 200, não é isso? Mais 200 e mais 200? É, 2.200, né? Você tá aqui, ó. 750 aqui, ó. 200. Mais 400, então. Isso aí. É Aí isso fica quanto? 1.000 e alguma coisa assim? 750 É, mais 400. 1.050 seria? Isso. 1.050? 1.050? Ou não? 1.050? 400 Ou mais... 1.150? É, tá mais próximo, né? Aí tá mais próximo, né? É. Eu tô tentando abrir, até agora não abriu o meu playground. Não sei por quê. Não É que eu abriu? coloquei em português. Não, eu coloquei é o discreto, disco D, É Disk Mover. quando é em Ó lá. português. Não tá em inglês. Você tá vendo a minha tela aqui, ó? Disk Mover. É, agora apareceu aqui. Vamos ver, tá abrindo ainda não abriu. Eu fiz a programação, mas a tela abriu agora, a tela. Bom, agora eu vou testar, vamos ver se vai dar certo. Vai dar. É que eu coloquei 1.050, acho que vai dar certo, ainda eu errei, né? É, 750. Ixi, não deu alguma tem. coisa errada aqui. Ó, ele voltou, mas ele não parou. Eu coloquei 180. Ué,
Dá uma olhada na minha linguagem aqui, ó, se tá igual. Gente, 80. Ah, eu errei aqui. Achou? Eu errei Aí tem que colocar esse tal de imã aqui, né? Isso. Ele tem quantidade? Não, né? O imã não tem quantidade, né? Não, ele só magnetiza ou não. Imã. Ah, tá. E como que eu faço para ele? Ah, eu tenho que colocar o turn, né? Turn para Ele voltar. tem que virar, né? Ele tem que... Não vou. É o pensamento lógico. Ele vai para frente, pega, gira, volta, solta, vira de novo, vai para frente, pega, gira, volta, solta. É que nem o nosso E processo sempre a mental. 180? É, porque ele tem que dar a Sempre volta a e virar. 180? É. Se eu vou para cá e quero virar ao contrário, 180. Você foi jantar. Andressa é mais inteligente que eu. Coloca ela aí. Não, eu tô Coloca ela aí, tentando. pra mostrar. Eu tinha colocado errado aqui. Vamos peraí. lá. 1150. Não tá saindo, não. Não tá saindo, não. Achei que eu fiz errado aqui. Pega lá, magnetizo, viro.